Olá, moçada, eu sou Benhur e a dica quente de história é o acidente nuclear de Chernobyl. Vamos falar sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Para você entender esse acidente, você deve levar em consideração 3 fatores. Primeiro, o que aconteceu? Segundo, como aconteceu? Terceiro, qual o contexto? Quais as repercussões desse fato? Vamos lá? Na fatídica noite do dia 26 de abril de 1986, portanto, há 30 anos, o reator número 4 explodiu. Como isso aconteceu? Bom, você teve uma discussão entre os engenheiros, uma vez que eles queriam fazer um teste sobre como o reator se comportava a baixa potência. Porém, o reator número 4, um dos orgulhos do regime comunista, era um reator instável. Houve uma série de discussões entre os engenheiros, alguns queriam marcar pontos com o Partido Comunista, queriam fazer testes rápidos e não levaram em consideração as regras mínimas de segurança. Baixou a potência bruscamente e depois a potência foi elevada, perdendo-se o controle. O reator explodiu, matando imediatamente muitos funcionários que ali estavam e espalhando um material radioativo muito maior do que aquele que foi espalhado com a explosão nuclear em Hiroshima. Só para que você tenha uma ideia, olhe com calma para esse lado e você vai ver a bomba nuclear de Hiroshima, o cogumelo atômico. Com bastante calma, observe, você está vendo aqui o reator número 4 de Chernobyl e uma fumacinha branca saindo. E aí você olha e diz, essa fumacinha ela é inofensiva. Não, é uma fumacinha cheia de césio, estrôncio, iodo e outros materiais radioativos que contaminaram a água, contaminaram o solo, contaminaram tudo e deixaram muitas pessoas com câncer. Agora eu fiquei com a dúvida. Qual é a relação entre o câncer e a radioatividade? Lunásio, explica isso pra gente. Bom, Benhur, a radiação ela provoca uma alteração no material genético da célula. Imagina só, essa alteração leva a um aumento descontrolado da quantidade de células naquele órgão. Se você tem um aumento do número de células naquele órgão, pode levar a um não funcionamento do órgão, entende? Então, câncer pode levar à falência do órgão por conta de uma radiação. Obrigado, Lunásio. Queridos, terceira coisa, o contexto. O acidente nuclear de Chernobyl tem que ser colocado dentro do contexto da crise. Aliás, já foi o prenúncio da crise aguda da União Soviética. A União Soviética estava num processo de estagnação econômica que vinha desde os anos 70. Ela estava perdendo a corrida tecnológica para o Ocidente. Temos outros fatores. A própria pressão separatista das repúblicas, principalmente as repúblicas bálticas. Nós temos também todo o contexto da alta burocracia soviética que dificultava a tomada de decisões mais eficazes. 1985, pessoal. Mikhail Gorbachev assume o poder na União Soviética com 2 propostas. A perestroika, uma reestruturação econômica, e a glasnost, a transparência, a abertura política. Podemos, sem dúvida alguma, considerar que o acidente de Chernobyl foi um prenúncio de uma crise aguda do regime soviético. E vamos lembrar que desde 79 a União Soviética estava em guerra no Afeganistão, contribuindo ainda mais para o desgaste do regime. Entendam a questão da contextualização. Lá na sua prova, isso é fundamental. Você pode pegar o acidente nuclear de Chernobyl e relacionar com a química, com a física, com a biologia e também com história e geografia. E o Enem Protem não termina por aqui. Assistam a próxima dica.